salve rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. E a nossa aula de hoje vamos falar sobre os espelhos. Começar a falar sobre o processo de reflexão. E aqui a gente vai considerar uma reflexão total, uma reflexão de 100%. Na vida real, quando a luz incide sobre um objeto, até mesmo sobre um espelho, essa luz ela pode ser parcialmente refletida, parcialmente absorvida, parcialmente ela pode sofrer a refração. Mas aqui a gente vai considerar o fantástico mundo da física, onde tudo é perfeito. Então, se a luz ela incide em um espelho, eu vou considerar que ela refletiu por completo, que ela foi totalmente refletida, tá legal? Só vamos aprender duas características a respeito das imagens que serão formadas por esse espelho. É o seguinte, toda vez que eu falar que a imagem ela é real, significa que ela existe, que ela realmente está ali. Ela é formada pelos próprios raios de luz. E uma imagem virtual é uma imagem que não existe. Apesar de você estar vendo, ela não existe no nosso plano real. Ela está dentro do espelho. Ela é feita pelo prolongamento dos raios de luz, tá bom? E no espelho plano, o raio incidente e o raio refletido eles vão estar no mesmo plano. Isso daqui é a principal característica, acredito, da formação da imagem. O que isso significa? Se você pegar o raio que incide no espelho e o raio que é refletido, você consegue colocar os dois em uma folha de papel, na mesma folha de papel, no mesmo plano. E o ângulo incidência é o mesmo ângulo da reflexão. Mas olha só, o ângulo que eu estou falando é o ângulo que existe entre o espelho. Eu pego o espelho, eu traço uma normal, traço uma reta perpendicular aqui ao espelho, tá certo? E esse ângulo θ aqui, o raio entra, reflete, sai, é igual a esse ângulo θ do outro lado. Essa daqui é uma lei da reflexão. E com isso, eu consigo formar a imagem de um espelho plano. Olha só, aqui eu tenho um objeto, aqui eu tenho um espelho. Tá vendo essa escovinha? Essa escovinha, ela representa a parte que não é espelhada no espelho. Essa escovinha, ela representa a parte fosca do espelho, tá bom? Então vamos formar a imagem, olha só. O raio. Deixa eu fazer de cores diferentes. Azul vai ser o raio incidente, tá bom? Então o raio ele entra aqui, olha. E ele vai voltar. E como o raio de incidência é o mesmo ângulo do raio de reflexão, aqui ele está entrando, está incidindo diretamente na normal, né? Então ele vai e volta no mesmo lugar. O certo seria desenhá-lo aqui em cima, mas para não ficar muito poluído, eu vou fazer o raio voltando embaixo, tudo bem? Vou escolher outro raio de luz, só para a gente fazer essa imagem. Esse daqui, olha, o raio vem, bate no espelho, e esse raio ele vai ser refletido. Professor, como que ele vai ser refletido? Formando o mesmo ângulo de incidência com a normal. Então se aqui tem um ângulo θ, ele tem que ser refletido também com o ângulo θ. E como a gente caracterizou, o rosa é o raio refletido. Observa que desse lado esquerdo do espelho, onde os raios são refletidos, nenhuma imagem se forma. Para que eu consiga formar uma imagem, eu tenho que fazer o prolongamento dos raios de luz. E eu vou usar a cor verde aqui para fazer o prolongamento dos raios de luz, olha. Prolonguei o raio que foi refletido, prolonguei esse outro raio que foi refletido. Então, no encontro desses dois caras, é onde se forma a nossa imagem. E olha que bacana. Tá aqui a imagem. Essa imagem, ela tem uma distância pelinha ao espelho, mas no espelho plano não acontece nenhum fenômeno interessante, porque o tamanho do objeto é igual ao tamanho da imagem. No espelho plano você não tem uma diferença do tamanho do objeto e da imagem, e a distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho. Então aqui não acontece nenhum fenômeno diferente. O que acontece de diferente é que há uma inversão horizontal. A imagem ela fica invertida horizontalmente. Então vamos reparar aqui, olha. Você consegue ver, por exemplo, nessa foto aí, olha. Vamos ler em frente ao espelho. Essa foto contém direitos autorais, então Polícia Federal, meu nome é Jones. Essa mulher está em frente ao espelho e observa que a mulher está à direita e a imagem que se forma dela está à esquerda. A mão esquerda
desta pessoa toca na mão direita da imagem. E a mão direita da pessoa toca a mão esquerda da imagem. Então ocorre aí um efeito de inversão horizontal. A imagem ela fica realmente invertida horizontalmente. E é por isso que quando você vê uma ambulância, por exemplo, não sei se vocês já repararam, carros de emergência, ambulância, carro de polícia, o nome que vem escrito à frente, ele vem escrito assim, ele vem escrito invertido, olha. Por que ele vem escrito? Isso daqui foi uma zoeira, né? Escreveu Guarulhos daqui, mas enfim, o cara que... Não é importante isso daqui. Por que o nome tem que estar invertido horizontalmente? Tem que ficar desta forma, porque eu vou ver a ambulância chegando no meu carro, quando eu estiver dirigindo, por um espelho retrovisor. Então, vendo através do espelho retrovisor, essa imagem vai ser invertida. E quando houver a inversão dessa imagem pelo meu espelho, eu vou ler da forma correta, tá bom? Essa é uma característica dos espelhos planos. Então, o espelho plano, ele não muda muita coisa. O espelho da academia que te deixa fortão, te deixa mais magrinho, não é um espelho plano, ele está te zoando, tá bom? Se fosse um espelho plano de verdade, ele deveria demonstrar exatamente a imagem que você tem. Então, a sua imagem, ela é uma cópia sua, só que invertida horizontalmente. A distância que você está do espelho é a mesma distância que a imagem vai estar do espelho também. Galera, outra coisa maneira de se fazer com espelhos é você associar dois espelhos de forma a fazer uma combinação de imagens, né? Isso vai acontecer porque o raio refletido de um vai incidir no outro e você vai ter uma combinação de imagens. E o legal é que quanto mais fechado for esse ângulo, maior vai ser o número de imagens. E quanto mais aberto for esse ângulo, isso é nítido de ver, menor vai ser o número de imagens. Aqui, por exemplo, eu tenho uma vela. Essa vela está aqui no centro, na bissetriz dessa reta aqui, né? Se você imaginar um triângulo. E essa vela ela forma 4 imagens dela mesma. Então eu consigo fazer isso utilizando um jogo de espelhos. Professor, como que eu consigo quantizar? Eu quero saber, eu quero formar 3 imagens, eu quero formar 5. Qual ângulo eu preciso utilizar para fazer isso? Então, se você quiser fazer desta forma, é só você fazer o seguinte, ó, n, que é o número de imagens, é 360 dividido por θ menos 1. Então, o ângulo formado entre os espelhos, você pega 360, divide por θ e subtrai 1. Nesse caso, olha, eu tenho 4 imagens. Então, o ângulo entre esses espelhos é 72 graus. Por quê? 360 dividido por 72 dá 5. 5 menos 1, 4. O ângulo formado entre esses dois espelhos é 72 graus. Tá bom? E quando esse ângulo ele for muito pequeno, de forma que os dois espelhos eles fiquem praticamente paralelos, você vai ter esse efeito aqui, olha, um efeito que possui infinitas imagens. Acaba que você já deve ter visto isso na barbearia, né? Quando o barbeiro corta seu cabelo, ele coloca um espelho por trás e você vê infinitas imagens de você. Isso daqui acontece que a imagem de um espelho acaba virando objeto para outro espelho e esse objeto forma uma imagem que forma outra imagem que forma outra imagem nos dois espelhos. Isso acontece infinitamente. Se você quiser quantizar isso, você vai fazer um limite. Quando o θ tende a zero, né? E 360 dividido, o limite de 360 dividido por θ, quando o θ tende a zero é infinito, infinito menos 1 é infinito. Você vai ter infinitas imagens. Isso daqui é conhecido como espelho infinito. Existe um vídeo maneiro do Manual do Mundo que ensina você a fazer um objeto de decoração utilizando dois espelhos. É interessante, é bonito, vale a pena você visitar lá. E agora a gente começa a falar dos espelhos esféricos. Como que eu faço um espelho esférico? Primeiro eu preciso de uma esfera. E o espelho esférico ele pode ser convexo ou pode ser côncavo. Quando é que ele vai ser convexo? Quando a parte espelhada for a parte de fora da esfera, for essa parte aqui externa, como se fosse uma bola de Natal, uma bola de árvore de Natal, é um espelho convexo. E quando ele vai ser côncavo? É quando a parte espelhada é a parte de dentro. Então, se você pegar uma concha de feijão e olhar a parte de dentro dela, você está olhando ali para um espelho côncavo. Tá legal? Então, como que eu faço um espelho esférico? Eu pego uma esfera que ela é espelhada, essa esfera ela tem um raio R, e eu vou cortar uma calota esférica. Eu vou pegar e vou tirar um pedaço dessa esfera, que é uma calota esférica, e eu trago ela para cá, né? Agora eu tenho uma calota esférica. E esses daqui são os elementos do meu espelho.
o vértice, tá bom? O foco e o centro. O centro seria o centro da minha esfera. O foco é a metade do raio, então eu posso escrever o foco como sendo o raio da esfera dividido por 2, ou seja, é metade dessa distância central, ou o raio é 2 vezes o foco, e o vértice, que é a parte mais extrema do seu espelho. Tá? Então, o espelho ele pode ser côncavo ou pode ser convexo. Lembrando que essa escovinha ela te dá a parte que não é, esse espelho fica para cá, que não é espelhada do espelho. Eu tenho aqui o espelho côncavo e o espelho convexo. Para que serve o foco? O foco é onde foca todos os raios de luz. Todos os raios de luz eles vão ser direcionados para o foco, sendo que no espelho côncavo, olha, todos os raios que incidem aqui paralelo, eles vão se juntar no foco. Esse é o ponto em que os raios se juntam. No espelho convexo, os raios eles vão ser refletidos, eles vão se espalhar, mas eles não se espalham de qualquer maneira, eles se espalham sempre na direção do foco, olha. Esse cara ele vai vir para cá, esse cara ele vem para cá, esse vem para cá e esse vem para cá. Se eu tracejar, se eu continuar prolongando, eu vou chegar no foco. Então, o espelho côncavo ele é bom para você produzir uma energia solar limpa, né? Que é melhor do que a placa solar. Você é capaz de aquecer uma grande quantidade aí de óleo, de água e ligar um dínamo só fazendo essa convergência dos raios solares. E isso foi utilizado durante a história para... Que observa, se eu tenho um espelho côncavo muito grande e eu consigo direcionar bem o foco dele, eu sou capaz de acumular uma grande área de raios solares. Se você é capaz de colocar fogo na formiga utilizando uma lupa, e a área da lupa não é tão grande, imagina um espelho côncavo, sei lá, de 1 metro de raio ou 2 metros de raio. Você é capaz de colocar fogo em navios, em embarcações inimigas, e os povos antigos já utilizavam isso daí como arma. Aqui são as leis de formação que regem os espelhos esféricos. A primeira lei: todo raio que entrar paralelo, ele vai sair pelo foco. O raio que entra pelo foco vai sair paralelo. O raio que entra pelo centro, ele vai sair pelo centro, e o raio que entra pelo vértice sai pelo vértice com o mesmo ângulo. Tudo bem? Então, para que a gente consiga aplicar as equações dos espelhos esféricos que eu vou ensinar, você sempre tem que trabalhar com espelho esférico utilizando isso daqui, olha, o referencial de Gauss. A parte luminosa, a parte que recebe a luz, é sempre para sua esquerda, tá bom? E essa parte que recebe a luz, ela tem que ser positiva. Então a parte positiva é a parte que recebe a luz, está para a esquerda. A parte que não recebe a luz fica para a direita e ela é negativa. Aqui o eixo do espelho, você já vai entender por que a gente está botando esses sinais, fica tranquilo. É positivo, negativo, assim como no plano cartesiano, aqui não tem segredo, tá bom? Vamos relembrar, olha, aqui eu tenho vértice, aqui eu tenho foco e aqui eu tenho o centro. No espelho convexo, ó, vértice, foco e centro. Observa que o objeto ele sempre vai estar aqui à esquerda, né? Então eu posso ter um objeto aqui, olha, setinhas para mim são objetos. Um objeto aqui. O objeto ele sempre vai estar na parte que é positiva do seu referencial. Então P, que é a distância do objeto ao espelho, vai ser sempre positivo. Pelinha vai depender do caso, não vou entrar nisso agora, mas o centro e o foco no espelho côncavo, eles são positivos. O centro e o foco no espelho convexo, eles aparecem na parte negativa do nosso referencial, tá legal? Então toma cuidado. Como que a gente utiliza o referencial de Gauss? Parte da esquerda positiva, que é a parte que recebe luz, e a parte da direita, que é a parte que não vai receber a luz, eu coloco negativa. Vamos analisar os casos aí das formações das imagens nos espelhos. Antes disso, então, primeiro vamos falar aqui do espelho convexo, já está tudo no referencial de Gauss para vocês, tá? E eu quero saber como que vai se formar a imagem no espelho convexo. Botei o objeto aqui à esquerda. Vamos utilizar aquelas leis de formação, olha. O raio que entra paralelo, ele sai pelo foco, mas professor, o foco está desse lado. Eu sei, é um espelho, ó, cara, ele tem que refletir. Então ele vai refletir
na direção do foco. O raio incidiu e refletiu na superfície do espelho. Vamos utilizar outra lei de formação que nós conhecemos, olha. O raio que entra pelo vértice, ele vai refletir pelo vértice com o mesmo ângulo de incidência, né? Θ e θ. Não foi o mesmo ângulo não, mas considera. Os raios de luz se encontraram desse lado? Não, os raios não se encontraram. Se os raios não se encontraram, eu não tenho uma imagem real. A minha imagem ela é virtual. Imagem virtual é a imagem que se forma atrás do espelho, ela se forma dentro do espelho. Como que eu sei que essa imagem vai se formar? Onde ela vai se formar? Vou prolongar o raio refletido. Vou prolongar o raio refletido. Aonde eles se encontraram? Aqui. E é neste ponto que a imagem se forma. A imagem ela se forma aqui. Observa que a imagem, como nós já dissemos, ela é virtual, maior, igual ou menor do que o objeto. A imagem ela é menor do que o objeto e ela é direita. Quando eu falo que a imagem é direita, significa que ela não está de cabeça para baixo, que ela está na posição certinha. Deixa eu te dar um exemplo aí de um espelho convexo, olha. Isso daí é um exemplo de um espelho convexo. Opa, a imagem está enorme, professor, você não sabe mexer nas tecnologias? Não, cara, eu não sei. Então isso daí é a imagem e diminui mais ainda. Um espelho convexo, observa que são esses espelhos usados em ônibus, condomínios. Ele serve para você ter uma visão maior, um alcance maior dessa visão. Esse carro ele está aparecendo bem menor do que ele realmente é. E é isso que o espelho faz. Ele te dá uma imagem menor. Pode ver que ele não está de cabeça para baixo, ele está direitinho. E virtual, porque essa imagem está se formando dentro do espelho. Essa imagem não existe. O que existe dentro do espelho é um mundo virtual. Na verdade não existe, né? E outra imagem que é profunda, também utilizando espelhos convexos, esse autorretrato aí do artista neozelandês Ecker, é o The Man with a Balls in the Hand, ou coisa do tipo, é o nome desse quadro. E olha que profundo, ele faz um autorretrato dele mesmo, visto por um espelho convexo. Se você parar a pensar, analisando artisticamente, um espelho convexo ele distorce a realidade que você vê, né? Então, aquilo que ele vê dele é a distorção da realidade. No espelho convexo há um caso e no espelho côncavo há 5 casos aqui de processo de formação de imagem. Vou estudar com vocês aqui todos os 5, tudo bem? O primeiro caso é quando a imagem está muito distante do espelho, quando a imagem ela está além do centro do espelho. Aonde e como essa imagem vai se formar? E para saber isso a gente tem que usar as leis de formação da imagem. Olha, o raio que entra paralelo, ele sai pelo foco. E o raio que entra pelo foco, ele sai paralelo. Onde eles se encontraram? Eles se encontraram aqui, olha. Então é neste ponto que a imagem irá se formar. Aqui está a imagem. Observa que a imagem está de cabeça para baixo. Então essa imagem, ela é real ou virtual? É uma imagem real. Ela realmente existe, ela está ali. Ela não é formada atrás do espelho, ela é formada antes do espelho. Ela é menor do que o objeto, claramente. E ela é invertida, porque ela vai aparecer de cabeça para baixo. Professor, dá um exemplo aí de uma imagem real, aonde eu posso ver isso na minha vida. Você pode ir na Casa da Descoberta na UF, que tem esse experimento aqui, olha. Tá vendo esse holograma? Isso daí é um exemplo de uma imagem real. Você faz isso utilizando um espelho côncavo, não só um, você tem que utilizar 2 espelhos côncavos, mas esse é um exemplo clássico de uma imagem real. Segundo caso, quando o objeto está em cima do centro óptico do espelho. Vamos olhar novamente. Raio que entra paralelo, ele vai sair pelo foco. E o raio que entra pelo foco, ele sai, quase não deu, paralelo. Continuando aqui, olha. Então a imagem se forma também abaixo do centro. É uma imagem que ela é real porque ela é feita pelos próprios raios de luz, eu não precisei prolongar nada, né?
O raio veio e se encontrou aqui, o raio veio e também se encontrou aqui, não precisei prolongar. Ela é de mesmo tamanho do objeto. E é uma imagem que é invertida, ela vai estar de cabeça para baixo. O terceiro caso é quando o objeto está entre o centro e o foco. Bom, novamente, é só você utilizar as leis de formação, né? Raio que entra paralelo. Ele sai pelo foco. E o raio que entra pelo foco, ele vai sair paralelo. Tudo bem? Então a imagem ela se forma aqui. Reparem que a imagem maior, ela é real, ela é feita pelos próprios raios de luz e ela é invertida, porque ela vai aparecer de cabeça para baixo. O quarto caso é quando a imagem se forma no foco. Observou? Primeiro caso, o objeto está distante, a imagem está pequena. À medida que o objeto vai se aproximando, a imagem vai crescendo, crescendo. Será que ela pode crescer para sempre? É a pergunta que você tem que se fazer, né? Então, vamos observar aqui, olha, no espelho côncavo. Raio que entra paralelo, sai pelo foco. Aqui eu não tenho como incidir um raio pelo foco, porque eu estou em cima do foco. Então eu vou utilizar uma outra regra da formação da imagem. O raio que entra no vértice, ele sai pelo vértice com o mesmo ângulo, né? Então se tem um ângulo θ aqui, deve haver outro ângulo θ aqui. Esses θ são iguais. Finge que é uma linha reta, tá bom? A luz se propaga em linha reta. Eu te pergunto, os raios de luz se encontraram aqui para que a gente consiga fazer a imagem? Não. Os raios de luz eles não se encontraram. Então se eu prolongar, eles também não vão se encontrar do outro lado, porque eu tenho duas retas que são paralelas. E quando as retas paralelas se encontram? Nunca, ou se você quiser ser mais romântico, no infinito. Então aqui eu não tenho informação de imagem. Eu falo que é uma imagem imprópria. Acaba que quando você coloca o objeto em cima do foco de um espelho côncavo, ele não forma a imagem. Eu tenho uma imagem imprópria. E o quinto e último caso é quando eu coloco o objeto muito próximo ao espelho, quando ele está entre o foco e o vértice. Então é só você utilizar novamente aquelas leis de formação da imagem, né? Se você usar aqui, olha, o raio que entra paralelo, ele vai refletir na direção do foco. O raio que entra pelo vértice, ele reflete pelo vértice com o mesmo ângulo, né? Aqui é um ângulo um pouquinho maior. Observa que os raios de luz eles não se encontraram aqui, mas agora eles também não são paralelos. Então, se eu prolongar eles, eles vão se encontrar em algum lugar. Aqui eu tenho a minha imagem. A imagem ela se forma atrás do espelho, e atrás do espelho é um lugar que não existe, né? Então, se ela se forma num lugar que não existe, é uma imagem virtual. Ela é direita, porque ela não está de cabeça para baixo, e ela é maior do que o objeto. As mulheres costumam usar muito espelho côncavo quando passam maquiagem, né? Um espelho que dá uma visão maior do rosto. E quando você vai à ótica escolher um óculos, aquele espelho redondinho que está lá, que você vê seu rosto grandão, é um espelho côncavo. Outro cara que utiliza muito o espelho côncavo é o dentista. Quando você vai ao dentista, ele utiliza um espelhinho para ver como está seu dente, né? E como o dente é pequeno e ele tem que ter uma boa visão do que está acontecendo, ele utiliza um espelho côncavo para ter uma imagem maior do seu dente e ele poder analisar. E esse caso aqui, olha, é o nosso quinto caso que nós acabamos de analisar. Essas duas equações eu não irei deduzir elas com os senhores, porque acredito eu que não irá nos somar em muita coisa. Utiliza um pouco de geometria. Não é difícil você deduzir, mas acho que a gente perderia um pouquinho de tempo fazendo isso. São as duas únicas equações que nós vamos utilizar nos espelhos esféricos. A primeira é uma equação que relaciona a distância focal ao espelho, tá bom? A distância do objeto ao espelho e a distância da imagem ao espelho. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Professor, precisa estar em quais unidades aqui? Precisam estar nas mesmas unidades, não precisa passar para metro. Mas se você usar o foco em centímetros, P e P' tem que ser em centímetros. Se quiser usar em milímetros, P e P' tem que estar em milímetros, tá bom?
E esse cara aqui, olha, é um cara novo que você vai conhecer agora, que é chamado de ampliação. Ampliação diz quantas vezes a imagem está maior que o objeto. Então é só você dividir a imagem pelo objeto. E fazendo uma semelhança de triângulos lá, você vai ver que isso daqui é igual a menos P' sobre P. Professor, por que esse menos aparece? Lembra do referencial de Gauss? Esse menos ele precisa estar aqui. Então, quando você for utilizar tanto essa equação quanto essa daqui, você tem que utilizar o referencial de Gauss. Você tem que ver quando o foco, quando P' serão positivos ou negativos, quando a imagem vai ser negativa. Enfim, tem que ficar de olho nisso. Vamos fazer essa questãozinha aí sobre espelhos planos. Dois espelhos planos paralelos, um de frente ao outro, ou de frente, estão separados por uma distância de 2 metros. O objeto O está situado entre eles a uma distância de 0,5 metros do espelho B. A distância... Aqui é aquele caso clássico que vão ter infinitas imagens, né? A distância que separa as duas primeiras imagens formadas em A e a distância que separa as duas primeiras imagens formadas em B são respectivamente. Então vamos fazer aqui. Então esse objeto ele vai formar uma imagem, aqui é o espelho A, aqui é o espelho B. Ele irá formar uma imagem aqui no espelho B também a 0,5 metros de distância do espelho. Então vou chamar de imagem 1. Em B, tá bom? E esse objeto ele está a 1,5 metros do espelho A. Então a imagem tem que estar a 1,5 metros também do espelho A. Então a imagem 1 no espelho A vai estar aqui a 1,5 metros, ok? Desse objeto. Agora, esta imagem ela passa a ser objeto para esse espelho. Sim, por isso se formam infinitas imagens, olha. A quantos metros essa imagem está do espelho? Essa imagem está a 2,5 metros do espelho. Então a nova imagem ela tem que estar a 2,5 metros do espelho. Já tem 1,5 metro. Então para que esteja a 2,5 metros tem que ter 1 metro aqui. Então eu tenho a imagem, a segunda imagem no espelho A. E essa imagem que existe aqui no espelho A, agora ela é objeto aqui do espelho B. Olha, observa que essa imagem está a 3,5 metros do espelho B. Então, como a distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho, a nova imagem tem que estar a 3,5 metros também, né? Tem que estar aqui, olha, 3,5 metros. Ela tem que se formar aqui. Aqui é a sua imagem 2 no espelho B. Então, a distância entre essas duas imagens tem que ser de 3 metros. E a distância entre essas duas imagens tem que ser de 1 metro. A resposta aí dessa questão, deixa eu abrir ela novamente para vocês, deu letra D. Um aluno colocou um objeto O entre as superfícies refletoras de dois espelhos planos associados que formavam entre si um ângulo θ, obtendo assim N imagens. Quando reduziu o ângulo para θ sobre 4, passou a obter M imagens. Qual a relação de M e N? Então vamos resolver essa daí também. Olha só, no início ele tinha um ângulo θ e possuía N imagens, né? Então eu sei que N é 360 dividido por θ menos 1. Depois ele passou a possuir M imagens, sendo que o ângulo não é mais θ, agora é θ dividido por 4. 360 sobre θ dividido por 4 menos 1. Vamos dar uma ajeitada nisso daqui, olha. M mais 1, divisão de fração, vou repetir a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda, é igual a 4 vezes 360 dividido por θ. Portanto, o meu θ é 4 vezes 360 dividido por M mais 1. Certo? O que eu vou fazer com isso daqui? Eu vou pegar esse θ e vou jogar aqui dentro. Dentro do N. E vamos ver no que vai dar esse sanduíche aí. N é igual a 360 sobre... No lugar de θ, eu vou escrever isso tudo. 4 vezes 360 dividido por M mais 1 menos 1, certo? Divisão de fração, repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. N é igual a 360, que multiplica M mais 1 sobre 4 vezes 360
menos 1. Podemos cortar, então vou te cortei, tá certo? Vou pegar esse menos 1 que está aqui negativo, passo para o outro lado, ele vem positivo. N mais 1 é igual a M mais 1, todo mundo dividido por 4. Vou pegar esse 4 que está aqui embaixo, dividindo, subir com ele multiplicando. Toma cuidado que ele tem que multiplicar os dois termos, propriedade distributiva. Então fica 4n mais 4 é igual a m mais 1. Pega esse 1 que está aqui positivo, para o outro lado ele vem negativo, o seu m é igual a 4n mais 3. E a resposta aí deu letra A. A de Alain, o melhor professor do mundo. Então, a distância entre o objeto luminoso e sua respectiva imagem conjugada por um espelho esférico gaussiano é 1,8 metros. Então, é a distância entre a imagem e o objeto. Sabendo que a imagem tem a altura 4 vezes a do objeto, então a imagem ela é maior. Se a imagem é maior, só pode ser um espelho côncavo, porque o espelho convexo só traz imagens que são menores e que está projetada no anteparo. Se ela está projetada em um anteparo, quer dizer que ela não está atrás do espelho. Se ela está projetada em um anteparo, quer dizer que é uma imagem real, ela realmente existe, ela está ali, ela não está atrás do espelho, certo? Então, a letra A, o espelho, ele é côncavo ou convexo? Respondendo a letra A, o espelho, ele é côncavo, só pode ser côncavo. E qual o seu raio de cobertura? Primeiro tem que analisar o caso, né? Quando é que eu tenho uma imagem que ela é real e maior? É quando o objeto ele está entre o centro e o foco. Quando o objeto ele está aqui, ó, raio que entra paralelo, sai pelo foco. Raio que entra pelo foco, sai paralelo. Eu vou ter uma imagem que ela é maior do que o objeto. E a questão fala, essa distância aqui é de 1,8 metros. Vamos utilizar, aqui fica tranquilo, olha. A luz ela está incidindo aqui da direita, tanto o foco quanto P, quanto P', eles estão no lado positivo, então tu não vai se preocupar muito com o sinal. A imagem é 4 vezes o tamanho do objeto. Então, I sobre O é igual a menos P' sobre P. Ok? A imagem é 4 vezes o tamanho do objeto. E aqui o sinal da imagem vai negativo, professor, por que é negativo? Lembra, no referencial de Gauss, a parte positiva é a parte de cima, a parte negativa é a parte de baixo. Posso cortar esse O com esse O, esse menos com esse menos. Eu sei que P' é 4 vezes P. Ok? Como P' é 4 vezes P, eu posso usar essa equação? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Você quase pode utilizar essa equação. Você ainda não pode utilizar essa equação, pois você não tem quem é P ou quem é P'. Mas olha só, o problema fala que a distância entre os dois é de 1,8 metros. Então, P' menos P é igual a 1,8. Como P' é 4 vezes P, tudo bem? A gente tirou dessa equação. Eu vou pegar essa informação e vou jogar aqui dentro. 4P menos P é igual a 1,8. 3P é igual a 1,8. P é igual a 0,6 metros. P é 0,6 metros. E P' é 4 vezes isso, né? Então P' é 2,4 metros. Vamos escrever isso daqui para achar o foco. 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, achando o foco dessa coisa, vou continuar a conta aqui, porque tem mais espaço. 1 sobre F é o que eu quero saber. P é 0,6. Então, 1 dividido por 0,6 mais 1 dividido por 2,4. Isso daqui é 6 sobre 10. Eu posso jogar o 10 para cima. A mesma coisa aqui. (24) ele é múltiplo de 6.
Então eu tenho 50 sobre 24. O foco F é 24 dividido por 50, que é a mesma coisa que 48 dividido por 100, que é igual a 0,48 metros. Presta atenção que esse daqui é o foco, ele não quer saber o foco, ele quer saber o raio de curvatura. Lembra, o raio é 2 vezes o valor do foco, então o raio é 2 vezes o valor do foco, é 0,96 metros, ou 96 centímetros. Meus amigos, é isso, ficamos por aqui. Um forte abraço aí e até a próxima.